tudo bem? Eu sou Larissa Celeste, professora de Língua Portuguesa e Redação. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos métodos de raciocínio lógico. Antes de assistirem a esta, eu aconselho que vocês vejam os métodos indutivo e dedutivo, porque lá eu explico justamente a formação por Aristóteles do porquê desses métodos. Mas só para retomarmos, o que seria o método de raciocínio? É uma forma de tentarmos articular o pensamento logicamente, ou seja, eu me utilizo de noções gerais, de noções, de premissas, para que a partir delas eu consiga chegar a determinadas conclusões. No entanto, nós vivemos em um mundo, por exemplo, em que não necessariamente todas as opiniões, todos os articulamentos vão de fato seguir essa linha lógica, ou seja, sempre partir de uma generalização que poderá ser especificada ou o inverso disso. Nós sabemos que hoje no nosso mundo existem várias questões temáticas que elas são passíveis, suscetíveis de várias interpretações. Isso não vai me fazer, por exemplo, ser uma pessoa contraditória. Eu mesma posso ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. E é justamente nessa vertente que se cria o método dialético. O que preza a dialética? Qual é o seu grande objetivo? É justamente trabalhar com ideias gerais, com determinadas defesas centrais, que é o que nós vamos chamar de tese. Depois, nós vamos tentar opor essa tese, certo? Para chegarmos a uma ideia, a uma conciliação, uma reafirmação. O que seria isso então? Queridos, nós temos várias questões, sobretudo os temas mais polêmicos, que vão girar em torno de duplas opiniões. Por exemplo, se nós falarmos do aborto, muitas pessoas vão defender, outros vão ser contra, mas há quem esteja em cima do muro, que tem argumentos a favor, que tem argumentos contra. Nós vamos falar sobre várias outras questões. Se eu quero falar sobre pena de morte ou sobre marginalização, termos de criminais, todos esses temas, que eles são mais polêmicos, vão trazer argumentos consistentes dos dois lados. O que aí seria mais interessante que eu fizesse uma dialética. Não é um método fácil de se fazer, porque muitas pessoas acabam entrando em contradição, o que é bem problemático, mas quem souber fazê-lo terá aqui um grande levante em termos de redação. Os corretores gostam bastante desse método porque eles conseguem com ele observar de fato que o aluno articula opiniões opostas e que a partir daquilo consegue chegar a uma relação consensual. Como isso estabeleceria então, queridos? Essa tese aqui, como eu já falei para vocês, ela aparece lá no parágrafo de introdução. É a ideia geral do texto, é aquela que permeia a restrição do candidato a partir do tema que lhe foi solicitado. Então imaginemos o seguinte, eu coloquei até um exemplo aqui de um tema para vocês. Voto é um direito ou uma imposição? Queridos, nós sabemos que esse tema é bem complicado, porque nós sabemos sim que em um Estado democrático de direito, o voto é uma garantia nossa, uma garantia constitucional. E se ele é um direito, nós temos sim a opção de escolha. Eu posso ver realmente se eu quero ou não votar, em quem eu quero votar, eu posso anular o meu voto, certo? No entanto, nós sabemos que hoje ele é obrigatório, ou seja, as pessoas são obrigadas, de fato, elas precisam ir às urnas, certo? Votarem seus candidatos. É óbvio que elas podem justificar, mas isso trará uma série de problemas depois em vários níveis, certo? Mas então, como eu conseguiria criar aqui a minha tese? Pensemos no seguinte, o Enem vai sempre priorizar por todos os documentos legais e pelas declarações de direitos humanos. Nesse sentido, uma das cláusulas para as quais nós devemos nos atentar, em termos da banca, seria a cláusula democrática. Ou seja, nós vivemos sim em um país democrático em que as pessoas, em vez de serem obrigadas, impostas a alguma coisa, como em épocas, por exemplo, de regimes autoritários, elas precisam ser conscientizadas sobre a importância de determinada atitude. Então, a minha tese, por exemplo, pode se guiar justamente nessa ideia geral, de que nós vivemos em um Estado democrático e que por mais que o voto na atualidade ainda seja obrigatório, é essencial que as pessoas tenham a credibilidade para escolherem a opção de fazê-lo ou não, certo? E aí como que eu vou estabelecer isso? O meu argumento inicial, ele precisa focar justamente nessa tese, ou seja, eu preciso observar algum fato concreto, alguma articulação que coincida com essa ideia geral que eu optei na minha introdução.
No entanto, eu já falei aqui que nós temos problemas também que fazem com que esse voto seja obrigatório. Imaginemos o seguinte, nós vivemos em um país em que as pessoas, a população, tem pouquíssima formação crítica em termos de política. Nós vamos às ruas, por exemplo, e poucas pessoas sabem discutir sobre isso. Hoje nós vivemos em uma realidade em que a maior parte das discussões, elas se encontram nas redes sociais. E, de modo geral, elas normalmente são descredibilizadas no momento em que as pessoas realmente estão ali opinando de uma forma muito passional. Falta racionalidade no cidadão brasileiro em termos de discussões políticas. E aí, qual é o problema disso? Se eu não tenho essa consciência coletiva da importância do voto, e aí nós temos uma grande questão, por exemplo, de pessoas que votam por troca de benefícios próprios, pessoas que tentam, de fato, vender os seus votos, comercializá-lo, ou então aquelas que simplesmente não estão nem aí, que não votam, que pegam qualquer número na rua no dia. Nós já vivemos em uma sociedade como essa. Se o voto não fosse obrigatório, será que essas pessoas realmente teriam a preocupação de as urnas representarem os seus direitos e realmente tentarem escolher alguém que tenha a opção de governar de acordo com toda a sua sociedade? Provavelmente não. Então esse é um outro lado para o qual eu preciso me atentar quando for falar, por exemplo, e desenvolver o meu texto. Mas isso não quer dizer que eu seja contraditória, não. Eu quero sim efetivar a democracia, eu entendo que o voto seja uma garantia constitucional, mas as pessoas não têm ainda uma criação de consciência sobre isso. Portanto, eu trabalho com a minha antítese. O que seria então essa antítese? Demonstrar justamente um lado oposto para esse argumento, essa ideia inicial. E agora, depois disso tudo, como que o leitor vai saber o meu posicionamento de fato? Isso vai se estabelecer na parte final, que é a síntese. Ela pode, queridos, trabalhar com duas questões. Ela pode ser reafirmadora. O que seria uma síntese reafirmadora? Ela reafirma a tese, que é o posicionamento geral do texto. Ou seja, eu entendo a minha ideia geral, eu mostro aqui que o voto é um direito. Depois eu falo que esse direito não se consolida porque as pessoas não têm consciência política. No entanto, se eu vivo em um Estado democrático, esse voto deve ser sim uma garantia e não uma obrigação. O que eu fiz aqui foi uma síntese reafirmadora. Eu trabalhei com a minha tese novamente, certo? E eu posso também fazer uma síntese conciliadora, ou seja, os dois argumentos são muito bons e eu não consigo chegar ao meio termo. Eu não sei agora, tá bom, eu entendo que o Estado é democrático, mas eu entendo também a necessidade do voto ser obrigatório. E aí, qual vai ser a minha opinião geral, final, para o texto em relação a isso? Eu vou trabalhar com uma síntese conciliadora, ou seja, independentemente dos dois elementos argumentados, supracitados aqui acima, o que nós vamos demonstrar é que, de fato, nós precisamos trabalhar em uma sociedade que ela vai ser dual nesse sentido, porque simplesmente tentar reafirmar um posicionamento não se cristalizaria ali, certo? Agora fiquem atentos. A dialética ela pode ser feita de dois modos. Primeiro, numa relação intraparagrafal, ou seja, eu pego uma mesma abordagem, certo? E dentro do mesmo parágrafo, eu trabalho já com o fenômeno das oposições. Mas a dialética pode ser também interparagrafal. Como isso se estabeleceria? O meu primeiro parágrafo de desenvolvimento demonstra um argumento sustentador da minha tese. Depois disso, no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu começo a contrariar, e é importante que eu faça uso de elementos coesivos que demonstrem essa oposição. Por exemplo, no entanto, entretanto, por outro lado, são ali as conjunções adversativas. Elas vão já demonstrar para o meu leitor que eu não estou sendo incoerente, que eu consigo entender um outro ponto. Certo? E a síntese, ela pode aparecer em dois momentos, ou num terceiro parágrafo de desenvolvimento, com um argumento que consiga de fato englobar todos os dois elementos, ou com um argumento que de fato sustente a minha tese, certo? Ou ela pode aparecer na minha própria conclusão. De que modo? Quando eu fizer a retomada de tese na minha conclusão, eu farei de um modo diferente. Ou eu realmente retomo essa tese, como vocês aprenderam lá nos parágrafos de introdução e conclusão, certo? Porque aí ela vai ser reafirmadora. Ou então lá na minha conclusão, eu tento de fato na minha tese reestruturá-la e também mostrar o lado oposto. Entenderam? Ela pode ser então interparagrafal ou interparagrafal. Não se confundam. Isso não vai fazer o texto ser contraditório. E é justamente na dialética que nós vamos observar
vários fenômenos de contra-argumentação. É bem interessante isso. O que seria contra-argumentar? Queridos, por vezes, eu realmente posso exaltar dois lados. Eu vejo um ponto a favor e eu vejo um ponto contra. Mas eu também posso fazer o seguinte, olha só, imaginem o seguinte, vocês têm aí, estão olhando para duas pessoas e querem decidir quem é a mais bonita. Eu posso fundamentar o fenômeno da beleza de duas formas. Uma, exaltando as qualidades de uma ou tentando criticar as qualidades do outro. Vocês entendem o que isso está querendo dizer? Eu posso, por exemplo, falar bem, sei lá, da Larissa professora de uma forma, exaltando as qualidades da Larissa, ou então, eu não consigo criticá-lo. O que eu faço? Eu posso exaltar bem mais as qualidades de um outro profissional. Entendem isso? Então, a contra-argumentação vai consistir justamente nessa ideia. Eu, de fato, trabalho com um lado da relação do voto. Depois, eu critico isso, por exemplo, eu falo da obrigatoriedade. Beleza, mas olha, eu não quero ser contraditória, eu não acho legal, eu acho que o voto realmente é um direito. O que eu faço? Contra-argumento, no mesmo parágrafo. Olha só, o voto é obrigatório? Sim, mas ele só é obrigatório porque o nosso país tem uma defasagem educacional que não faz com que as crianças e jovens, desde cedo, sejam de fato articulados em uma realidade política, porque é interessante para os nossos governantes manter uma sociedade alienada e manipulada, certo? Então eu só falei sobre o outro lado como uma forma de reacender o meu argumento de fato, certo? Eu já falei com o intuito de criticá-lo posteriormente. Entenderam então? Fiquem bem atentos aos 3 métodos de raciocínio. Eles são extremamente importantes para a fundamentação dos seus parágrafos de desenvolvimento, certo? A dialética é o grande método que vai ser um diferenciador da sua redação, mas é preciso muito treino, muita técnica para não cair em oposições e contradições e você não perder em incoerência, certo, galera? Se restarem dúvidas, não deixem de me procurar pelas redes sociais, pelos nossos e-mails de contato. Abraços e até a próxima!